quase ninguém que mexe com algum tipo de negócio digital acaba cutucando esse ponto. E quando faz, ainda fica com dúvida. Os tais dos e-mails e contatos de abandono. Por mais que seja uma coisa que muita gente fala, pouca gente pratica. Praticar realmente, pensar num fluxo de e-mails legais ali para a questão de abandonos de pós-compra, fluxos de e-mail no geral, né? E aí quando vai se criar esses e-mails, esses contatos de abandono, você fica na dúvida. Caramba, o que eu escrevo? O que eu faço? Entendeu? E de maneira bem simples, escreve os e-mails de abandono da mesma maneira que escreve qualquer outro. Fechou? É isso. Valeu? Tô brincando, tô brincando. Mas é mais ou menos por aí a ideia. Não tem muito mais olhando o macro, claro, agora eu vou dar uma mergulhada, mas olhando o macro, do mesmo jeito que se olha para qualquer outro tipo de e-mail, qualquer outro tipo de contato, na verdade. Porque a base da mensagem, eu gosto sempre de dizer que é o quê? Contexto, mensagem. Contexto barra objetivo, vamos dizer assim. E por quê? Porque, pensa, eu sempre dou o exemplo da padaria. Eu tô numa padaria, num sábado de manhã. A padaria tá vazia. Tem só eu e o cara lá que tá ajeitando os pães lá. E, olha, eu vou chegar, eu vou pegar minha fichinha ali da senha, talvez nem pegue a ficha da senha. Já chego direto pra trocar uma ideia com ele, fico conversando, tal, e como é que tá isso, como é que tá aquilo, pô, o dia tá assim assado, isso, tal, vai, vem daqui a pouco, pô, eu lembro que tem que pegar pão. Aí o fulano, vê aí tantos pães e tal, ele vai conversando, ele vai numa boa, ele vira de costas, ele vai pegando, pega um pãozinho, pega outro, no terceiro pão ele fica segurando, ainda continua respondendo o que eu tava falando pra ele, vai, entendeu? Contexto. E, se eu chego no mesmo ambiente, numa segunda-feira, 6:30 da tarde, início de semana, todo mundo saindo do trabalho, querendo levar um pãozinho direto para casa para comer, tomando café e tal. E eu também já sem muito tempo, correria, já tendo que arrumar isso, aquilo, outro, tal. Provavelmente não vai ser o mesmo cenário. Dentro da padaria, eu vou chegar diretamente pro cara e falar: E fulano, pô, primeiro que eu já vou catar a ficha direto. Não vou ficar sem, por causa que senão vai passar todo mundo na minha frente. Já pego a ficha. Quando eu mal chegar o cara, fulano, tantos pães. Fala. Isso, objetivo, direto. O cara já vai pegar os pãezinhos, ô, valeu, Arthur, tchau, obrigado, falou. E fui embora para fazer minhas coisas. O contexto, ele manda muito na comunicação em si. Aí eu tenho a questão do contexto, eu tenho o meu objetivo e a partir disso sai a mensagem. Beleza? O contexto está embutido nessa questão do objetivo. Mas se tu quiser, olha para um cenário geral. E aí vê o que, que tu quer diante desse cenário. E aí tu cria uma mensagem. É assim que acontece em tudo, qualquer peça. Sabe? Quando a gente vai comunicar alguma coisa. Quando eu tô pensando justamente nesse quesito de abandono de carrinho, eu tenho várias possibilidades. Por que, que a pessoa ela pode ter abandonado o carrinho? O checkout pode não ter ficado legal, não passou credibilidade ali, porque, sei lá, faltou uma prova social, aí no finalzinho faltou dar alguns pitacos em relação à garantia, sabe, que a pessoa fica na dúvida, compro ou não compro, sabe? Em relação a uma escassez e uma urgência, quantidade ou período de tempo que vai perdurar aquela oferta ali, ou alguns itens daquela oferta, enfim, a oferta em si, né? Estou mexendo no item, já estou alterando a oferta em si, entendeu? Então, faltou dinheiro, o cartão da pessoa ainda não virou, ela tentou passar e deu errado, sei lá, não conseguiu gerar o boleto, não conseguiu pagar o boleto, enfim, sabe? Tem vários casos aí para esse abandono de carrinho. O ideal, para início de conversa, seria mapear esses diferentes cenários, esses diferentes contextos, e aí tu escrever um fluxozinho para cada um, especificamente. Tu pensar, pô, quando a pessoa ela deu um ruim ali no cartão, eu vou fazer um fluxozinho tal. Porque eu vou falar do, ô fulano, pá, deu ruim teu cartão, tal, sem problema, vou voltar daqui a tantos dias. E tu passa, ou vou voltar amanhã, ou vou voltar não sei o quê, e como, e sabe? Beleza. E aí, tu faz um fluxozinho específico. Pô, se aconteceu ali de um problema na emissão do boleto, no pagamento do boleto, outro fluxozinho, sabe? Enfim, faltou, não foi nada disso, foi um puro abandono mesmo, a pessoa nem tentou pagar nada. Pô, um outro fluxozinho, faltou uma autoridade, faltou uma confiança ali, sabe? Nos 45 do segundo tempo, ali no momento de decisão de compra. Enfim, aí eu tenho diferentes contextos, diferentes possibilidades. E com base nisso, eu vou pensar na minha mensagem, beleza? E para eu pensar na minha mensagem,
eu justamente tenho que ter claro na cabeça a ideia central desse contexto, entendeu? Primeira coisa, eu vou pegar e tem um contexto que é o quê? Abandono de carrinho. Se eu só isolar, agora eu já estou entrando para falar do quesito criatividade, pensando na mensagem em si, beleza? E não da estratégia, distribuição da mensagem e tal. São coisas diferentes. Agora, o processo criativo, escrevendo, pensando como que eu vou comunicar realmente dentro do corpo de cada e-mail, tá? E se eu parar para pensar, é abandono de carrinho. Só que, se eu isolar o carrinho, é abandono, sabe? Abandono de alguma coisa. Então, eu posso, o cerne, a cerejinha ali do bolo, é abandono. Eu estou sendo abandonado, grosseiramente. Me envolvido nessa ideia de estou sendo abandonado, eu posso comunicar várias coisas, eu posso contextualizar vários cenários, sabe? Para pescar essa ideia de, pô, tenta comprar de novo, tenta, o que faltou, tal, sabe? Que é justamente o que se faz muito na publicidade, no âmbito geral. A gente amarra algum contexto que tenha a relação com a ideia central, nesse caso o abandono, e aí eu falo desse contexto, eu vou puxando a linha até cair no papo que eu realmente quero. Claro, como eu disse, o contexto por si só, ele já delimita o quanto que eu vou fazer isso, a intensidade com que eu vou fazer isso, sabe? Porque se for na segunda-feira, 6h30, eu não vou ficar mandando um pergaminho pro cara, não vou ficar, sabe? Vai ser um papo muito mais breve. Então, de abandono, pô, pensa, o primeiro e-mail de abandono de carrinho, as pessoas, no geral, elas pensariam em você vai lá mandar um e-mail, aí tem lá o header e o pré-header, né? O assunto, o subassunto. Quando tu recebe um e-mail, ele fica lá, um nomezinho na caixa de entrada e um outro nomezinho. O primeiro é o header, o segundo é pré-header. Assunto, subassunto, vamos dizer assim. E a maior parte seria, você abandonou o seu carrinho, em letras maiúsculas, sabe? E um textão, e um monte de emoji, um monte de coisa. Eu, particularmente, Arthur, vendo até pelos meus vídeos, vendo aqui pelo canal, por tudo que eu crio, basicamente a minha identidade, claro, além de como de quando eu vou escrever para alguma marca, para algum negócio, para algum, sabe, uma outra pessoa, mas a minha identidade propriamente é muita simplicidade. Então, se eu vou escrever um header, um pré-header, primeiro ponto, eu já não fico usando caixa alta, sabe? Na comunicação por si só, ficar usando caixa alta, ficar usando exclamação, demonstra um certo desespero, traz um certo desespero da pessoa querer chamar a atenção de qualquer jeito, sabe? Enfim, tô desesperado para falar, eu preciso vender, eu preciso, sabe? Dá desespero. E tudo, principalmente quando eu tô trabalhando com inbound marketing, quando eu tô trabalhando com retenção, que o e-mail ele participa disso, claro, eu ainda não adquiri aquele contato, mas de certo modo é um pensamento de retenção já. É não ser chato. O principal objetivo é não fazer com que a pessoa fuja, é que tu mantenha a pessoa ali. E para isso, uma eterna conversa. Imagina, tu tá de boa aqui, né? Eu aqui tô aqui gravando, abre a porta uma pessoa e já sai falando um monte de coisa, sabe? Berrando, gritando. Meu Deus, eu falo assim, cara, zarpa daqui. De repente entra uma pessoa, mas na mãe abre a porta, fala um negocinho, pá, dá uma piscada, daqui a pouco fala outro negocinho, daqui a pouco ela tá aqui dentro já sentada na cama, já tá, sabe? Então é diferente. E como disse, momentos, contextos. E nessa ideia, eu já colocaria uma caixa minúscula, não colocaria, claro, começando ali com uma maiúsculazinha de repente e tal, mas como se escreve mesmo, primeira letra maiúscula, depois o resto minúsculo e vai embora, entendeu? E também um texto não muito grande, por causa que as pessoas já se passam muito nessa questão, isso influencia a taxa de abertura das pessoas, elas escreverem uns textões, e aí quando chega lá para outra pessoa do outro lado olhar, às vezes ela tá olhando até no celular, e aí o espaço é menor ainda, horizontalmente falando, né, que fica aparecendo o texto por extenso. Então, é legal escrever coisas não muito grandes, porque senão elas não vão aparecer picotadas. Ah, turma, vai atiçar curiosidade. Às vezes tu não consegue passar a ideia que tu quer, sabe? Fica cortada a ideia e realmente não tem nada de curiosidade, fica cortado o negócio meio sem nexo. Então, é legal fazer esse trabalho, de tentar cortar um pouquinho. E o que tu quer gerar no header, no pré-header, é uma curiosidade, uma urgência de abrir, de certo modo. E quanto mais curtos os fragmentos do que nós falamos, maior a urgência, sabe? Geralmente. Se uma pessoa, ela fala, Arthur, eu preciso de não sei o que, e vai desenhando e vai, sabe, montando um slide, uma planilha para me falar o que ela precisa,
pode não parecer tão urgente, a não ser que ela já comece a, pô, isso aqui é urgente, meu Deus do céu, vai ter um meteoro, que isso não resolver, blá, blá, sabe? E começar a me passar as coisas. Mas se a pessoa ela só me berrar, sabe? Soa como muito mais urgência, se ela não dá nem contexto, ela só fala meu nome e berra, sabe? Já penso, meu Deus, a pessoa morreu, a pessoa caiu da janela, a pessoa, sei lá, entendeu? Então, geralmente se tem essa ideia. Quanto mais curto, maior a urgência em relação à mensagem recebida, a percepção daquilo que está sendo comunicado. Então, tenta trabalhar curtinho, que aí pode fazer teste, mas tenta trabalhar curtinho. Pelos testes que eu já fiz, funciona muito melhor a taxa de abertura. Consegue passar a mensagem mais precisa, sabe? Fica melhor, fica mais claro, porque pá, tu passa ela toda, né? E aí, dentro do e-mail, pô, eu poderia botar o primeiro e-mail, todo mundo lá, você abandonou o seu carrinho, não sei o que, eu poderia colocar lá no header, no pré-header, por exemplo, tu vai receber um e-mail de abandono de carrinho escrito, caramba, você foi embora e nem se despediu, sei lá, uma coisa desse tipo, sabe, foi abandonado, sabe, foi embora, foi buscar cigarro e não voltou mais, sei lá, entendeu? Várias coisas nesse contexto que remetam a abandono, de ter sido abandonado e tal. Deixaram um cachorrinho aqui na porta de casa, deixaram um gatinho, sabe? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, aí dentro do e-mail, sei lá, tu vai pegar esse, pô, foi embora e nem se despediu, sabe? Aí, dentro do e-mail, eu poderia começar escrevendo alguma coisa do tipo, pô, tu entrou aqui em casa, caminhou pela casa em si, olhou todos os cômodos, passou o olho em tudo, sentou um pouquinho, tomou um café, conversou comigo, tal, ficou um tempo ali. E aí, sei lá, e aí nos momentos finais de acontecer alguma coisa, tu simplesmente virou, levantou na hora que eu fui pegar uma água, e quando eu voltei tu já não tava mais. Virou as costas, ainda deixou a porta aberta, escancarada e meteu o pé. E nem atende mais mensagens, não atende, sei lá, entendeu? E aí tu faz o que a gente chama de shift, a virada, porque tu realmente quer falar. Pô, e aí tu. E isso aconteceu, na verdade? Não na minha casa, mas aconteceu, sei lá, no produto que tu estava vendo, na página que tu ficou ali um tempo, nas conversas que a gente teve dentro da própria página, consumindo conteúdo, assim, assim, assado. Beleza? Pô, e aí tu vai chamar a pessoa, vai perguntar o que, que realmente aconteceu e parará, sabe? Dentro do próprio e-mail. Pô, por que tu abandonou o carrinho? Esse produto assim, assim, assado, já começa a entrar no viés do produto, faz essa virada e vai embora. E o mesmo contexto pro gatinho, pro cachorro, pra busca do cigarro, enfim, sabe? Aí tu contextualiza com a ideia central do abandono e depois vai puxando até onde tu realmente quer falar, beleza? E assim tu consegue fazer um fluxo. E aí nos fluxos, claro, de acordo com cada contexto, é legal tu tá usando de repente uma prova social, sabe? Prova social, quantas pessoas já conseguiram XYZ, são mais os dados, as estatísticas das coisas, depoimentos, pessoas contando que já conseguiram alguma coisa, se tu tiver, entendeu? Fazer estudos, pesquisas de mercado, estatísticas, dados no cenário da pessoa com e sem aquele produto, entendeu? Por causa que o produto normalmente ele é a ponte para a resolução de algum problema. Então, tu consegue mostrar um antes e um depois, tocar nesses pontos, os benefícios de estar se usando aquilo ali, benefícios e não características, atributos técnicos, sabe? A pessoa quer resolver alguma coisa, ela está pensando lá na frente, ela deseja a mudança, a transformação que ela vai adquirir através daquilo, entendeu? Ou aquilo é interessante pontuar, mas, mais uma vez, como tudo, depende do contexto. No geral, benefícios fala muito mais alto. Primeiro a gente deseja alguma coisa para depois raciocinar a respeito se aquilo é ou não viável, entendeu? E o desejo ele vem em cima do benefício, justamente. Fechou? Espero que tenha clareado algumas coisas nesse vídeo. E aí tu brinca com isso, pode fazer vários e-mails, um fluxo denso, um fluxo um pouco mais curto, realmente é teste, tá bom? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, pode até trazer sugestão de outros, é super bem-vindo. Se inscreve no canal, fica aí para melhores vídeos, cada vez mais. Compartilha o que tu acha que vai ser útil, curte aí, e é isso. Nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau.